senhores, após um breve intervalo, né, retomamos aqui a nossa 8ª sessão ordinária. Eu anuncio o processo de número 1.752/2020, auto de infração 1/2020-01696, recorrente Vincunha Têxtil Sociedade Anônima, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância, relatora a conselheira Ana Carolina Cisney Nogueira, presente para a sustentação oral o doutor Gustavo Bevilacqua e o nosso procurador, o doutor Biratã Ferreira de Andrade. Com a palavra, a doutora Ana Carolina. Bom dia a todos novamente. O auto de infração 2000, conforme anunciado, 2020-01696, dígito 8, lavrado contra a empresa Vicunha Têxtil S.A., tem como período da infração de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. O principal exigido é de R$ 616.747,58 e a multa de igual valor. Artigos infringidos 73, 74, 432, inciso 4, alinhado, regulamento do ICMS. A penalidade sugerida pelo autuante foi a do artigo 123, 1C da Lei 12.670. O relato da autuação traz o seguinte: falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive devido por substituição tributária na forma dos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de recolher ICMS incidente sobre prestações de serviço de transporte de cargas ao contratar empresas transportadoras não contribuintes do imposto no estado do Ceará, conforme detalhamento nas informações complementares. Nas informações complementares tem o demonstrativo do crédito mês a mês e o agente elucida a ação fiscal nos seguintes termos. Inicialmente, ele faz os mesmos esclarecimentos que eu já relatei no processo anterior. Todos os dados para o levantamento foram extraídos de informações fornecidas pelo contribuinte, que prontamente atendeu a todas as solicitações. O contribuinte é beneficiário do FDI. Através do termo de estimação 2020-00555, encaminhamos ao contribuinte todas as planilhas e levantamentos efetuados para que fossem efetuadas as justificativas em tempo hábil previamente à lavratura do AI. A autuada é cadastrada no regime normal e enquadrada no KNAI de tecelagem de fios de algodão. Sobre o levantamento fiscal, ao analisar os conhecimentos de transporte de cargas em que o estabelecimento autuado figura como remetente tomador do serviço, tudo referente aos exercícios de 2015 e 2016, constatou-se que o contribuinte deixou de recolher o ICMS devido quando da contratação de transportadores de cargas de outras unidades da federação, não contribuinte do imposto do Ceará, conforme o artigo 3º, inciso 10 do regulamento do ICMS. Quanto à responsabilidade pelo pagamento do ICMS, leia-se o que dispõe o artigo 4º, inciso 1 da Instrução Normativa 26 de 2009 e o artigo 432, inciso 4, alinhado, o regulamento do ICMS. Através do termo de intimação 2019-15206, oportunizamos ao contribuinte a apresentação de comprovantes de pagamento do ICMS devido por essas prestações ao Estado do Ceará, sem qualquer manifestação em relação às prestações incluídas no presente auto. Por ocasião da impugnação, a parte vem aos atos e argue a decadência, também com relação ao mês de janeiro de 2015, nos termos 150, parágrafo 4º do CTN. O ICMS ou a prestação do serviço de transporte interestadual é devido ao estado de início do serviço do transporte. Ocorre que, pela simples consulta das notas no site do conhecimento de transporte eletrônico, evidencia-se que o início da prestação se deu em local diverso do estado do Ceará. Aí ele traz como exemplo 3 conhecimentos de transporte, o 5075, o 5331 e 49693. Ao final, pugna pela improcedência ou parcial procedência e face do reconhecimento da decadência. A julgadora singular, por sua vez, pronuncia a procedência do auto de infração, sob o fundamento de que a Instrução Normativa 35 de 2014, vigente à época da ocorrência das operações, determina de forma clara qual é o sujeito responsável pelo recolhimento do ICMS frente à Cefaz Ceará. Por ocasião do recurso ordinário, a empresa reitera os argumentos suscitados na impugnação quanto à decadência, quanto ao local do início da prestação de serviço ser diverso do estado do Ceará, e acresce que o 432, inciso 4 do regulamento, que fundamentou a autuação, faz referência ao 431,
que, por sua vez, determina a possibilidade da responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS nas prestações de serviços interestaduais destinadas a consumidor final, se atribuída ao destinatário da mercadoria. Entretanto, na presente autuação, não há qualquer destinação ao consumidor final do produto. Pede o reenquadramento da penalidade para 1D, correspondente a 50% do imposto, pois, no presente caso, todas as operações se encontram escrituradas. Colaciona nesse tópico algumas decisões do contencioso que concluíram pelo reenquadramento e requer, ao final, a improcedência ou parcial procedência do feito em face do reenquadramento da sanção ou do reconhecimento da decadência. O parecer da assessoria processual de número 14 de 2021 opina pelo conhecimento do recurso ordinário, negando-lhe provimento para confirmar a procedência da decisão condenatória proferida em primeiro grau. É o relato, presidente. Obrigada, doutora Ana Carolina. Com a palavra, doutor Biratã. Obrigado, senhora presidente. No caso aqui concreto, o que se constata? Que a empresa ela não recolheu o ICMS frete ao contratar diversas transportadoras de outras unidades da federação para realizar prestação de serviço de transporte de cargas. Então, a razão pela qual foi exigido, então, o ICMS correspondente, e a gente pode citar aqui, dentre outras normas, o artigo 5º, né, inciso 1 da Constituição Normativa 26/2009, essas alterações subsequentes, que diz o seguinte: na prestação de serviço de transporte de carga, o transportador autônomo por empresa transportadora de outra unidade da federação, não inscrita no cadastro de contribuinte do Estado de início da prestação, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido poderá ser atribuída, aí, inciso 1, ao alienante ou remetente da mercadoria, exceto se produtor rural ou microempresa, quando contribuinte do ICMS. Por essa razão, o simples fato do contribuinte do ICMS autuado contratar serviço de transporte como meio transportador de carga de outra unidade da federação não contribuinte do ICMS do Estado do Ceará caracteriza o fato gerador previsto em lei, fazendo surgir aí a obrigação. É citado aqui também o artigo 23, inciso 3, da Lei 12.670, bem como o artigo 432, inciso 4A, do Decreto 24.569/97, onde, no artigo 23, fica atribuída a condição de contribuinte substituto, na forma disposta em regulamento, ao contratante de serviço ou terceiro que participe da prestação de serviço de transporte interestadual intermunicipal de comunicação. Artigo 432 do decreto. A responsabilidade que trata o artigo anterior poderá ser atribuída. Inciso 4. Nas prestações de serviço de transporte de carga, efetuado por autônomo ou por transportadora de outra unidade federada não inscrita neste Estado, ao remetente da mercadoria, quando contribuinte do ICMS, e contratante do serviço, exceto, novamente, aqui, produtor rural e microempresa. Então, assim, são dispositivos que vão no mesmo diapasão lá da instituição normativa anteriormente citada. E é daí porque esse auto de infração foi constituído. Tem uma alegação aí teria que também se apurar, porque me parece que a empresa trouxe a título ilustrativo, eu não sei, aí teria que saber da relatoria, maiores informações, onde alega que esse imposto aqui não seria, assim eu entendi, da competência do Estado do Ceará, porque essa prestação teria se iniciado em outro estado, mas aí é algo que a gente teria que analisar com a devida cautela. Então, por hora, são essas considerações, senhora presidente e senhores conselheiros.
Obrigada, doutor Biratã. Depois eu posso retornar a palavra para o senhor, quando tiver algum esclarecimento. Na sequência, com a palavra, o doutor Gustavo. Aprezados, a questão é relativamente simples, realmente a questão envolve, primeiro, a decadência, que eu acho que a gente já discutiu nos outros autos, aqui também permanece a mesma fundamentação e o mesmo pedido, entendo que provavelmente o mesmo resultado também. E aí, em relação ao mérito mesmo, com relação a suposta falta de recolhimento devido por substituição tributária, é importante a gente analisar primeiro o que traz o artigo 432.4, que foi o fundamento dessa cobrança. O 432.4A, ele traz justamente uma responsabilidade que poderá ser atribuída àquele que remete a mercadoria quando o transportador ele não tenha uma inscrição dentro do Estado do Ceará. Contudo, e aí isso é muito evidente para todos nós, a capacidade, a possibilidade de se fazer uma legislação sobre determinado tributo, de você organizar e regrar como é que vai se dar a dinâmica de um tributo, ela está, obviamente, ligada à sua competência para arrecadar. O Estado do Ceará ele não vai poder fazer uma regulamentação em relação ao ICMS de São Paulo, por exemplo. Então, esse dispositivo ele deve ser lido dentro de uma perspectiva de ICMS devido ao Estado do Ceará. E aí a gente lembra que o ICMS sobre o frete ele é devido ao estado de início da prestação. Então, a Lei Complementar 87, ela traz, justamente no artigo 11, que o local da operação da prestação para efeito de cobrança e definição do estabelecimento responsável, nos casos de transporte, é onde se tem o início à prestação. Então, trouxemos na nossa impugnação vários exemplos de notas que constam no levantamento do fiscal, em que houve a contratação pela Vicunha, contudo, o início desse transporte ele ocorreu em outro estado. E, por vezes, grande maioria das vezes, inclusive, essa operação ela nem sequer ela tinha como destino físico o Ceará. Então, havia a contratação de uma empresa que não é contribuinte do Ceará, de um ICMS que não é devido ao Ceará, e, quando foi feita a fiscalização, o único critério utilizado pelo fiscal foi puxar CTEs emitidos, contratados por Vicunha, sem fazer uma maior análise sobre que operações eram essas, o que traziam. Será que esse ICMS era devido ao Estado do Ceará? Nos casos que foram pontuados, não há ICMS devido ao Estado do Ceará, porque o início das operações foram em outros estados, por vezes essas operações também terminaram em outros estados, então não há como se validar qualquer pretensão de cobrança desse ICMS pelo Estado do Ceará. E aí fica muito evidente, dentro desse contexto, que o artigo 432, que estabeleceu essa substituição tributária, ela estabeleceu uma substituição tributária interna. Obviamente, se fosse uma operação interna, com início e fim aqui no Estado do Ceará, é que caberia uma responsabilização por parte daquele que adquire o serviço de transporte de uma transportadora que não tem a inscrição estadual. E aí, nesse caso, quem faz essa aquisição do serviço de transporte teria também a responsabilidade de recolher o ICMS, já que essa transportadora ela não teria, como não tem nem sede aqui, não teria nem possibilidade de fazer o recolhimento adequadamente. Então, esse seria o contexto. O artigo 432, ele traz uma substituição tributária interna, nessa situação que eu já disse para vocês. Quando é uma substituição tributária que envolve contribuintes de outros estados, operações interestaduais, não é um dispositivo interno que vai fazer valer uma responsabilização. A Lei Complementar 87, ela disciplina que uma adoção de regime de substituição tributária em operações interestaduais, ela depende
né, de acordo celebrado pelos estados, que são os convênios e protocolos. Então, esse artigo 432, ele sequer é aplicável para situações elencadas pelo fiscal, porque não se tratam de operações internas, são operações com início em outros estados. Então, dentro desse contexto, realmente, para a gente está muito evidente, né, que houve realmente foi uma falta de aprofundamento da fiscalização. A gente trouxe vários exemplos. Obviamente, caso seja necessário, podemos baixar em diligência ou abrir um prazo para trazer outros exemplos, né, enfim, exaurir essa questão, mas o fato é que essas operações, não houve recolhimento por substituição tributária pela Vicunha, porque, na verdade, não existia qualquer ICMS a ser pago para o Estado do Ceará. E a substituição tributária ela seria devida somente na operação interna, que também não é o caso. Então, inexistindo o ICMS devido ao Estado do Ceará e sendo inaplicável o artigo 432 para as operações interestaduais, entendemos que realmente é improcedente a cobrança. No mérito, seria isso. E, por fim, a gente também pede o reenquadramento de penalidade, né, tendo em vista que existe a suposta infração de falta de recolhimento de ICMS. Contudo, todas as operações estavam devidamente escrituradas, né, o que faz prevalecer a redação do artigo 123.1d, e não o 123.1c. Né? O C seria para o caso da operação não escriturada. No caso, todos esses serviços de transporte estavam devidamente escriturados, e aí, como vem prevalecendo no âmbito do CONAT, né, as operações que devem estar escrituradas, não necessariamente o imposto, até porque, né, reiterando, se houvesse a necessidade de escrituração do próprio imposto, sequer haveria, né, a aplicabilidade dessa penalidade e sequer a gente estaria conversando aqui, porque existiria, né, no caso, um pagamento declarado e não pago, né, o que vai direto para a execução fiscal. Então, deve ser realmente aplicado ao caso o artigo 123.1d. São essas as nossas considerações. Obrigada, doutor Gustavo. Eu indago o doutor Biratã se ele gostaria de se manifestar agora ou depois dos debates, que ficasse mais... Presidente, depois, até porque essa questão do início da prestação de serviço em relação a notas fiscais, me parece que foram 3 exemplos, mas eu não sei até que ponto se envolve um montante maior, não sei se os outros demais conselheiros também fizeram essa análise. Então, assim, eu vou aguardar os debates e depois eu volto a me manifestar. Obrigada, doutor Biratã. Com a palavra, a doutora Ana Carolina. Doutor Biratã, ele, no recurso ordinário, traz por amostragem alguns conhecimentos de transporte. Por exemplo, esse aqui, 5075, que o início da prestação teria se dado em Guarulhos e o fim em Barueri. Traz outro, 5331, também o início em Guarulhos e o final em São Paulo. E outro que teria tido início em Juiz de Fora, Minas Gerais, e encerrando em São João Nepomuceno, também em Minas Gerais. Aí, eu acho que nessa hipótese, assim como na anterior, exige uma análise mais acurada, porque não tem como afirmar com segurança que todas as prestações se deram fora do estado do Ceará. Propõe uma perícia, doutora Ana Carolina? Estão me ouvindo? Sim, sim. Acho que o doutor Henrique está congelado. Não voltou. Tá, não. Ouvindo, sim. Pois eu sugiro novamente uma perícia também nesse processo, para a gente fazer essa análise. Continue em discussão. Presidente, eu acho que se realmente, se de fato não é por amostra, se não é um levantamento exauriente, né, se é uma coisa por amostragem, a Carol tem um ponto realmente interessante. Né? Obrigada, doutor Renan. Doutor Marcelo. Na verdade, se lembrar, inclusive, Carol, as aulas lá do IBET, né, que trata do ICMS, transportes, que a gente
teve discutindo, né, e tem a figura também da substituição tributária, né, quando naquelas situações em que o serviço é prestado por autônomo ou transportadora que não seja estabelecida no estado do Ceará. Mas a dúvida realmente prevalece com relação ao início, né, o início dessa prestação de serviço. Então, parece que a amostragem ela não vi, eu até procurei aqui no WebDrive, uma planilha, alguma coisa que tivesse, mas ele trouxe o espelho, né, dessas operações. Então, acho que é pertinente, é necessário, do ponto de vista, uma verificação mais aprofundada. Dago, se mais alguém deseja se manifestar? Não? Doutor Biratã? Bom, presidente, aí, na verdade, então, a doutora Ana Carolina confirma aquilo que eu estava supondo, ou seja, que, na verdade, assim, não dá para se depender dos autos, né, de uma forma categórica, com convicção, e todas essas prestações de transporte aí tenham se iniciado em outro estado. Então, assim, há uma necessidade aí de a gente aprofundar essa análise, essa investigação aí, com uma realização de diligência, para que a gente possa, então, no caso, analisar aí o argumento da empresa autuada. Então, eu acato. Me parece que essa é a proposição, né, que já a doutora Ana Carolina faz, me parece que sim. Então, se for, eu já, de antemão, já concordo. Obrigada, doutor Biratã. Então, eu vou colocar o processo em votação. Lembrando que a decadência, né, do mês de janeiro, e eu posso repetir a votação do processo anterior. Exatamente. Votos divergentes, doutor Henrique Gereissati, doutor Lúcio Feitosa, pelo 173, inciso 1 do CTN. Como vota a doutora Ana Carolina? Presidente, voto no sentido de acatar a perícia, para que se verifiquem se essas prestações de serviço de transporte tiveram início fora do estado do Ceará. Obrigada, doutora Ana Carolina. Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, senhora presidente. Doutor Renan? Perfeito. A relatora. Doutor Lúcio? Acompanhe a relatora. Doutor Robério? Com a relatora, presidente. Doutor Manuel Marcelo? Com a relatora. Obrigada. Então, a segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, após acatar a decadência do mês de janeiro por maioria de votos com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, decide converter o curso do processo em realização de perícia para verificar a origem das operações dos conhecimentos de transportes, conforme despacho a ser exarado pela conselheira relatora. Esta decisão, de acordo com a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Estado. E aí, senhores, o processo seguinte, o processo de número 765/2020, auto de infração 2020-01698, recorrente Vicunha Têxtil Sociedade Anônima, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância, relator conselheiro Robério Fontinelli de Carvalho, ele vai ser sobrestado a requerimento da advogada da parte que entrou com um pedido de sobrestamento durante a sessão e foi deferido, certo? Esse processo será incluído em pauta do próximo mês e a advogada será notificada da sessão. E agora, em assuntos gerais, pergunto se alguém tem alguma coisa a ser colocada. Não tem? Doutor Biratã, alguma coisa? Não. Amanhã é feriado, né? Então, pronto, era isso que eu ia lembrar, que amanhã é feriado, né? E só teremos sessão segunda-feira. A doutora Ana Carolina deu um sorriso aí tão, assim, parceiro, assim, tão animado, não foi? Estou precisando desse feriado.
Para descansar um pouco. Eu fico me perguntando se a gente realmente descansa. Com duas crianças, hein? A lista 2, já começou a lista 2? Pode, segunda-feira nós teremos 2 sustentações orais. Nós temos os 2 primeiros processos, Ricardo Neto Sayad Eireli, relatores doutor Henrique e doutor Lúcio, e o terceiro processo recorrente, Fernando Rodrigues Ferreira. O doutor Ivan Lima Verde entrou com pedido de sustentação oral hoje, não foi isso, Silvana? E foi deferido. Então, segunda-feira teremos um pouco mais de movimentação. Doutor Biratão, o senhor está sem som. Silvana, pode parar a gravação. Continua sem som, doutor Biratão.